Lucas 24, versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aleluia. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós te exaltamos, te bendizemos, ó Deus. Ajuda-nos nesta meditação para que participemos desta mesa reconhecendo quem somos e reconhecendo quem tu és. Ajuda-nos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar seu lugar, querido, por favor. A Igreja Romana chama este momento da Santa Ceia de Eucaristia. Eucaristia. Eucaristia significa ações de graças. Significa que o católico romano, ele olha para esse momento e o seu coração tem gratidão. E isso não está errado. Muito pelo contrário. Isso está absolutamente certo, correto e perfeito. E não estou querendo dizer para você, legitimar para você que o catolicismo romano é correto. Muito pelo contrário. É reprovável. Reprovável. Mas essa expressão Eucaristia relacionada à Santa Ceia, ao partir do pão, a comunhão com o cálice, a mesa do Senhor, é uma expressão muito, muito preciosa. Nós temos que nos chegar à mesa do Senhor com santa gratidão, em humilde gratidão, humilhados em gratidão a Deus, reconhecendo a grandeza dessa obra preciosa de Jesus na cruz do Calvário. E o que aconteceu aqui foi algo muito precioso. Esses discípulos estão vindo pelo caminho, indo para sua casa, entristecidos, porque Jesus tinha morrido. Estavam pensando que alguma coisa sobrenatural aconteceria, além da que aconteceu no Calvário, porque no Calvário aconteceu algo terrivelmente maravilhoso. Nós já meditamos neste assunto, aquele momento em que o dia vira noite, o sol parece se esconder. Na crucificação, a natureza convulsionou. E todo aquele espetáculo da natureza, mas ainda assim eles esperavam alguma coisa acontecer ali a mais. Mas na verdade, o que aconteceu ali no Calvário foi absolutamente grandioso, pleno, perfeito, incomparável. A obra foi incomparável. Mas eles pensavam que Jesus ia, depois de morrer ou de estar ali preso, que ele sairia, que ele levitaria diante dos olhos dos homens, mas nada disso aconteceu. De fato, ele morreu e foi sepultado, e agora os homens voltam para suas casas entristecidos. Jesus aparece do lado deles. O que eu acho mais incrível, volta um pouquinho no versículo, veja comigo, o versículo 16. Veja o versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que
impedidos de o reconhecer. Os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer, porque Jesus estava com eles. Esses homens eram discípulos, então eles sabiam quem era Jesus, eles reconheceriam a aparência de Jesus perfeitamente. Só que Cristo está com o corpo ressurreto. Cristo já recebeu o corpo glorificado pelo Pai, ele já saiu da sepultura. Então isso provavelmente fez com que os olhos desses homens não conseguissem conceber o tamanho da grandeza do que está acontecendo ali. E eles não conseguem ver, seus olhos estão impedidos de enxergar. Talvez pela incredulidade, ou talvez por ainda estarem presos a um corpo pecaminoso, ainda não glorificado, ainda não transformado. O corpo de Jesus já tinha sido transformado, e apesar dele estar andando sobre a terra como um homem, com o corpo glorificado já, com o corpo transformado já, eles ficaram impedidos de ver que era ele, não conseguiam reparar que era ele. E o que acontece é que Jesus, ele ia continuar o caminho, mas eles disseram: por favor, venha conosco, venha, fique conosco, já está escurecendo, vem para a nossa casa, vem estar conosco. E naquele momento em que eles iam começar a refeição, Jesus, que estava no meio deles, e eles não conseguiam reparar, eu penso que talvez seja a visão limitada ainda da pessoa que ainda não recebeu a transformação do corpo glorificado, da nova visão, né, dos nossos limites aqui nessa terra. Então, a visão limitada, olhos limitados. Cristo não mudou de aparência física. É muito provável que Cristo não tenha mudado de aparência física. Cristo é que estava envolvido por um outro nível de vida. O nível da vida de um ressurreto. Então, já é outro tipo de questão aqui. Eu estou aqui falando isso contigo, mas conjecturando. Não tem nada disso escrito aqui. Simplesmente está dito que eles não conseguiram perceber que era Jesus. Ele se manifestava aos seus discípulos, mas seus discípulos não o reconheciam, devido às suas limitações, e talvez pela sua falta de fé, por não crer na palavra. Veja o que está escrito no versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e... Você está comigo no versículo 25, capítulo 24, 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Olha o que diz o 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Que coisa tremenda. Os profetas já tinham dito isso. E o que Jesus está dizendo é: por que vocês não ouvem os profetas? Sabe o que eu fico um pouco preocupado nos dias de hoje? Já escutei homens que eu tenho grande estima e consideração, e homens que dizem que as palavras dos profetas do Antigo Testamento foram palavras, de certa forma, que não se aplicam nos dias de hoje, são desatualizadas, a gente precisa atualizar. Eu fico um pouco preocupado com isso. E são homens, muitos desses homens fiéis na Escritura. O capítulo 5 de Mateus, você não precisa abrir, diz que Jesus não veio tirar nenhuma vírgula, nem um tio da lei e dos profetas. Então, como que os homens estão dizendo que as palavras dos profetas são palavras que foram restritas àquele tempo? Apontaram todas para Jesus, foram todas cumpridas. Jesus não descumpriu nenhuma das palavras dos profetas, nem nenhuma das palavras da lei. Muito pelo contrário, ele cumpriu perfeitamente. Perfeitamente. E aqui, mais uma vez, ele dá uma prova de que nós precisamos ler os profetas. Precisamos meditar nos profetas.
Precisamos crer naquilo que os profetas disseram. Porque tudo que eles disseram foi cumprido em Jesus. E olha que Jesus mais uma vez dizendo para esses discípulos: vocês não creem nos profetas? Eles disseram ao terceiro dia, Oséias falou, ao terceiro dia ele ressuscitaria. Talvez a visão desses homens estivesse turva e não conseguisse enxergar Jesus ali por causa dessa... Nécio significa insensato. Você lembra das virgens prudentes? E as outras virgens eram nécias, insensatas, ou loucas, ou que não estão atentas, estão distraídas, não estão dando a devida atenção à palavra de Deus, à palavra dos profetas. E esses homens estavam assim, nécios e tardos. Quem falou foi Jesus. Quantas vezes eu e você não estamos assim? Quantas vezes eu e você menosprezamos a palavra de Deus, desdenhamos da palavra de Deus, tão poderosa, incomparável. Meu irmão, você precisa da palavra de Deus. Você precisa parar com a palavra de Deus diante dos teus olhos e deixar com que ela te sonde, investigue, traga para a tua vida mudança. A gente precisa disso. Jesus está dizendo aqui para esses discípulos: vocês estão como distraídos, tardos de coração. Estão muito devagar. E talvez a nossa vida esteja atrasada, devagar, sendo retardada. O desenvolvimento de nossas espiritualidades, da nossa fé não avança. Nós não conseguimos enxergar que Cristo está atuando, porque estamos desdenhando da sua palavra, dos profetas. Jesus é quem está dizendo isso, é Jesus. Por que vocês não creem em tudo que disseram os profetas? Os homens estão crendo naquilo que querem crer. Estão cortando as palavras, picotando a palavra de Deus, picotando a lei, picotando os profetas e entendendo da maneira que querem e falando: não, a gente não é bem assim. Como não é bem assim? Jesus, no capítulo 5 de Mateus, diz: eu não vim tirar uma vírgula nem um tio. E aqui ele está dizendo: por que vocês não creem em tudo que os profetas dizem? Então, se a tua vida está um pouco atravancada, atrasada, paralisada, entristecida, se o teu caminho está... ainda aí, a vida está me levando, as coisas estão difíceis mesmo, está tudo assim mesmo, ó céus, ó vida, o que será de mim, o que será de nós, o que está acontecendo? Meus irmãos, se a gente não estiver olhando para a palavra de Deus, a gente vai viver igual o pastor Fernando sempre fala, né? É a hiena, só vive reclamando, né? E olha que a hiena só vive rindo, né? A hiena é um animal que Deus planejou ela para ficar rindo. Você viu a hiena? E é o Lupe e o Raj, né? Lupe e Raj. Só ficava assim... murmurando, se vitimizando. A vida vai ser cheia de aflições. Só que se Jesus parasse aí, a gente estava perdido mesmo. Porque aquele que já tem uma tendência de se comiserar, de ter pena de si mesmo, de ter um espírito de reclamação, de murmuração, já ia viver na murmuração. Se Jesus tivesse dito: no mundo tereis aflições, só que ele não parou aí. Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nossos olhos têm que estar nele, teus olhos têm que permanecer nele. E era isso que esses homens estavam falhando. Os olhos desses homens não permaneciam na palavra de Deus, por isso a vida não avançava, por isso não saíam do mesmo lugar, paralisados na fé, estagnados na fé, corações frios, corações embotados, engessados, estagnados. Talvez até os seus ouvidos estivessem tapados. Mas aí Jesus precisou lembrar a eles. E no versículo 25,
Olha o que diz o versículo 25. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? O 27, perdão. E começando por Moisés. Moisés é a lei. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Como que você desdenha de algum livro da Bíblia? Como você desdenha da lei dos profetas? E ele começou a pregar para os ouvidos daqueles homens, e começou a lembrar eles, e começou a trazer o que está escrito aqui na frente dessa mesa? Começou a trazer a memória dele. A memória do que está escrito a respeito dele, sobre ele. Começou a levantar aquilo que traz esperança. Porque se você olhar para as circunstâncias desse mundo, se você olhar para os homens, meus irmãos, você está perdido. Eu vejo a internet. A internet é muito engraçado. As mídias lá que eu acompanho as informações, se você estiver acompanhando as informações pela televisão, você está bem perdido, bem perdido. Mas você tem aí o YouTube, você pode procurar aí canais. Aliás, informação hoje você não recebe, você precisa procurar. Saiba disso. Informação hoje, se você ficar lá na frente da sua televisão só recebendo, você vai ser manipulado. Informação você tem que procurar, você precisa procurar coisas que sejam de fato informação genuína, fontes confiáveis. E as pessoas, eu acho muito engraçado, que as pessoas elas ficam, cada dia está de um jeito. Um dia o Supremo lança uma liminar, faz um decreto, aí fica todo mundo meio que xoxo. Tá vendo, gente? Não dá. O Brasil é isso mesmo. E não dá mais não. Estamos perdidos. Estamos nas mãos dos malignos. E já era. É o mundo. Aí tem um dia que de repente o presidente lança um decreto e dá uma travada e fala: gente, hoje nós conseguimos. Aí amanhã de novo. Gente, perdemos de novo. Até quando a gente vai ficar assim? Isso aí é bipolaridade. Tua vida não pode depender de homem algum, de decreto de homem nenhum. Nós dependemos do Senhor, e tão somente do Senhor e da sua palavra. Se nossa vida está sendo regida pelas notícias, estamos perdidos. Se nossa vida, se o nosso ânimo depende do noticiário, é melhor ir para sepultura. Se a tua vida depende do noticiário, é melhor tu ir para sepultura, porque no noticiário ainda tem gente morrendo de Covid. Você sabia, né? Gente, mais um, parece que comemora. Parece uma comemoração quando alguém morre por essa coisa. Eu não queria nem falar o nome, falei. Morre por esse negócio, aí os caras parece que estão fazendo a contagem das medalhas das Olimpíadas de quem morre mais. Meu irmão, se você ficar à mercê disso, você vai ser sepultado. Tem pessoas que enlouqueceram, tem pessoas que suicidaram-se por causa dessas notícias. Estão perdendo estão ficando nécias, insensatas, loucas, enlouquecidos. Porque não estão dando o devido crédito à palavra de Deus. Porque estão dependendo de homens. Meus irmãos, você não depende de mim para nada. Eu posso te orientar. O papel de um líder de uma congregação é esse. Mas você não depende de mim. Você depende da palavra de Deus. Honre a palavra de Deus. Eu estou aqui só para te lembrar. Só para te lembrar. E para trazer um pouco de amplificação. O volume. E fazer isso que Jesus fez aqui. E expor as Escrituras para você. E lembrar que você precisa de Jesus, depende de Jesus. Meu Deus, estou sem relógio. Que horas são, meus irmãos, por favor? Alguém me diz a hora. 8h40, vamos lá. Então, meus irmãos, o que Jesus está fazendo aqui é simplesmente lembrar. Lembrando. O que a mesa faz? Lembrando. O que a cruz faz quando você olhar para a cruz? Quando a cruz aparece na tua frente, o que você faz? Sinal da cruz? O que você faz? Lembrando. Lembrando do sacrifício. Lembrando do Cordeiro. Lembrando de Jesus. Mas tem algo aqui
que foi muito precioso. Depois disso, depois de toda a exposição de Jesus, Jesus ia passar adiante, Jesus ia continuar seu caminho. Eles insistiram para que Jesus ficasse, e Jesus senta-se à mesa, e ele faz algo que é maravilhoso. Veja o versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aí você percebe que está com um corpo diferente, a vida diferente, a transformação daquele corpo que era completamente humano, 100% humano, agora mudou. Ele ressuscitou da morte, ele completou a obra, ele consumou o trabalho. Seu corpo é diferente, por isso eles não enxergam Jesus. Mas eu queria que você visse essa parte aqui. Tomando ele o pão e tendo-o partido, lhes deu. Foi isso que aconteceu? O que eu pulei aí? Abençoou. Eu queria que você focalizasse só nesse versículo aí, e só nessa palavra. Abençoou. O Filho de Deus abençoou aquele pão. O momento estão à mesa, ele tomou o pão, ele abençoou o pão e ele partiu o pão. Se ele tivesse só tomado o pão e partido, mas não, ele abençoou. Queria que você visse um outro versículo comigo, rapidamente, por favor. Vá em 1 Coríntios, 1 aos Coríntios, texto que você já conhece bastante. 1 aos Coríntios, capítulo 11, 24. 11, 24. É a instrução para a mesa, a instrução da ceia. (11, 24). Olha o que está escrito no versículo 24. Eu vou ler só a parte anterior, só um pouquinho do finalzinho do versículo 23. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Primeiro ponto lá. Tomou o pão. O que está na sequência? E, tendo dado graças. O que mais? O partiu. E disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O que mudou aqui? O abençoou se tornou tendo dado graças. Esse momento aqui, o apóstolo Paulo está se referindo à Santa Ceia, a ceia que Jesus estabeleceu na noite em que foi traído. Não está tratando do momento que nós lemos lá em Lucas. Não está tratando desse momento. Mas essa tríade, esses 3 pontos, parece que se repetem sempre. Tomou o pão, abençoou ou deu graças e partiu o pão. Vá comigo novamente em Lucas 22. Lucas capítulo 22. Lucas 22, 19. Lucas capítulo 22, versículo 19. Aqui já estamos dentro da ceia. Olha o que está escrito dentro da ceia. Lucas 22, 19. E tomando um pão, leia para mim. Tendo dado graças, o partiu e lhe deu. Não vou continuar lendo. Tendo dado graças. Tendo dado graças. Que maravilhoso. Agora eu queria que você fosse para um outro versículo. O abençoou e o tendo dado graças estão no mesmo lugar. Estão dentro da tríade, dentro desses 3 pontos. Sempre nessa sequência. Tomou o pão, abençoou ou tendo dado graças, partiu o pão. Vá de novo
procurar mesma coisa. Mateus 26, vai comigo. Mateus 26. Versículo 26. Mateus 26, 26. Vai lá, por favor, rapidamente. Olha o que está escrito aqui. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei. Meus irmãos, veja o versículo 27. E a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Meus irmãos, sabe qual a conclusão que a gente chegou aqui? Sabe qual a conclusão que nós temos que chegar aqui? Coração grato transforma todas as circunstâncias. Jesus tomou o pão. Estou falando para aqueles discípulos no caminho de Emaús. Tomou o pão, deu graças e o partiu. Enquanto comiam, seus olhos foram abertos. Jesus tomou o pão. E esse ato de abençoar significa dar graças. Cristo abençoou o cálice, abençoou o pão, ele deu graças. Ele agradeceu. Ele disse: muito obrigado por este pão. Muito obrigado por este simples pão. Não era uma refeição rebuscada. Nós não estamos diante de um banquete cheio de iguarias, cheio de manjares. Nós estamos diante de uma mesa simples, com um alimento e uma bebida. Estamos diante do sangue e estamos diante do corpo. Estamos diante de uma comida e de uma bebida, de um cálice e de um pão. Estamos diante do corpo e do sangue. Estamos diante de algo que nos satisfaz completamente, porque foi dado em ação de graças. Em ação de graças. O corpo de Jesus agradou o Pai. O sacrifício de Jesus satisfez o Pai. O alimento satisfaz a toda a alma sedenta. O cálice satisfaz a toda a alma que tem sede. O alimento sacia a nossa fome, sacia a nossa sede. E o cálice, estamos diante de algo perfeito, completo. Estamos diante de algo que agradou a Deus e nos satisfaz a alma. E nós só temos que render graças mesmo, meus irmãos. E eu percebi que em muitas ocasiões que Jesus atuou poderosamente, ele dava graças a Deus. Ele agradecia ao Pai. Ele louvava ao Pai. Vai em Marcos capítulo 14, por favor. Marcos 14, mais para frente um pouquinho. Marcos 14, versículo 22. Marcos 14, versículo 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou e o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, este é o meu corpo. E na sequência, no versículo 23, ele diz: a seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. Em Lucas você ouve a palavra gratidão. Nos outros textos, nos outros evangelhos, Mateus e Marcos, você ouve a palavra abençoou. Abençoou significa ele deu graças ao Pai. Isso significa abençoar. É quando nós somos gratos a Deus. É ter o espírito de gratidão, é reconhecer que nós somos insuficientes e que Ele é suficiente para nós. Isso é gratidão. Sou insuficiente, sou fraco, sou incapaz, não há força em mim. Ele é suficiente para mim. Este pão é suficiente para mim, Senhor. Te dou graças por esse pão.
Te dou graças por este cálice. Te dou graças pelo favor que o Senhor me fez, que é um favor imerecido. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Veja comigo rapidamente, meus irmãos. Abra aí em Mateus mesmo, no capítulo 15. Veja o capítulo 15. Vai em Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Volte um pouquinho. Olha o que aconteceu aqui neste momento aqui de multiplicação. Mateus, capítulo 15, versículo 36. Olha o que diz o 36. Tomou os 7 pães e os peixes e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Meus irmãos, se nós formos calcular aqui, se são 4.000 homens, digamos que são também 4.000 esposas desses homens, já são 8.000. Se cada um desses casais, 8, tem 2 filhos no mínimo, faça a conta aí, 2 vezes 8, 16. São 16.000 pessoas, não é isso? Fiz o cálculo certo? São 16.000? 16.000 pessoas. E eu estou contando com um casal com 2 filhos. Olha, judeu não tinha anticoncepcional, não. Não era só 2. Tem noção da multidão? Tem noção que são muito mais do que 16.000 pessoas? E todas elas comeram de uma pessoa que trouxe 7 peixinhos, um pouquinho de peixe. Vá comigo de novo, por favor, é muito bom olhar isso aqui. Abra em João, Evangelho de João, capítulo 6, por favor. A conclusão é maravilhosa. Se prepare para a conclusão. E nós vamos participar da mesa mediante esta conclusão. Evangelho de João, capítulo 6. Multiplicação também. Alguns dizem ser a mesma que foi relatada em Mateus, outros dizem ter sido um outro momento de multiplicação. João capítulo 6, veja o versículo 9. Veja o versículo 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas olha o que o discípulo disse. Mas isto que é para tanta gente. Ou seja, essa migalha aí, que isso aí não... O discípulo deve ter feito assim, Senhor, só tem isso aqui, Senhor. Infelizmente, Senhor, é só isso aqui. Olha aqui, essa multidão aqui, Senhor. Sabe o pouco que você tem? Sabe o pouco que Deus tem te dado? Quando é que você vai começar a ser grato? E a partir daí, a multiplicação começará a acontecer na tua vida, no teu coração. Sabe aquela porção do Espírito que Ele já depositou no teu coração? Quando é que você vai se conformar em simplesmente ter recebido o Espírito e não ser cheio do Espírito? Cheio. Porque uma coisa é ter recebido o Espírito de Deus, outra coisa é ser cheio do Espírito e ser completamente dominado pelo Espírito Santo. É bem diferente. Quando é que você vai, até quando você vai se conformar e não ser cheio? Se o apóstolo Paulo deu uma ordem para a igreja: enchei-vos. Olha lá, versículo 10. Disse Jesus: fazei o povo se assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Devia ser aquele gramado verdinho, bonito. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças,
distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Jesus não gosta de desperdício, não. Teu filho desperdiça comida. Quantas vezes você desperdiçou um momento que você podia abrir a Bíblia, louvar a Deus com teu filho? Quantas vezes você desperdiça esse tempo? E aí você está reclamando que teu filho está onde? É por causa dos nossos desperdícios? É porque a gente está tratando as coisas de Deus com desdém? Quando é que você vai dar graças a Deus pela vida do seu filho? Quando é que você vai dar graças a Deus pela vida do seu cônjuge? Quando é que você vai dar graças a Deus pela vida dos teus pais? Quando é que você vai dar graças a Deus pela vida dos seus familiares? Quando é que você vai dar graças a Deus pela vida de seus patrões? Quando é que você vai dar graças a Deus pela vida da igreja? Quando é que você vai dar graças a Deus pelo teu trabalho? Quando é que você vai começar a dar graças a Deus por tudo? Por mais simples que Ele tem te dado, porque Ele é poderoso para multiplicar. E foi isso que Ele fez aqui com essa mesa. Aquele que derramou seu sangue ali naquele Calvário, 2022 anos atrás aproximadamente. Aquele sangue derramado por aquele único homem é capaz de cobrir o pecado de toda a humanidade. Ele multiplicou sua graça, tendo dado graças ao Pai. Ele ofereceu seu próprio corpo em sacrifício ao Pai. Meu irmão, minha irmã, quando é que você vai começar a dar graças e abençoar a sua casa? Você quer abençoar? Você quer ser uma bênção? Seja grato. Você quer abençoar? Agradeça a Deus. Isso é ser uma bênção. Ser grato. Ser reconhecedor de que você não é autossuficiente. E de quem, sem Jesus, nada podemos fazer. E só Ele, o Cordeiro de Deus, é que tira o pecado do mundo. Tira o pecado da sua família. Tira o pecado do seu cônjuge. Tira o pecado dos seus filhos. Tira o pecado dos seus patrões e de todo o mundo. Só Ele. Comece a agradecer a Deus e tudo mudará ao seu redor.